Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Vou cavalgar por toda a noite, a música da minha vida. Por uma estrada colorida. Eu tinha ligado para a imobiliária de manhãzinha, marcando para dar uma olhada num apartamento que estava para alugar. Já fazia algum tempo que o dono da casa onde morávamos tinha pedido o imóvel e quando vi aquele anúncio, achei que era o apartamento ideal para mim. Eu morava com a minha esposa e meu filho de 6 anos, de maneira que não precisava um lugar muito grande. Esse apartamento, ele era pequeno, mas tinha tamanho suficiente para nós 3. O valor do aluguel também não estava muito fora do que eu já vinha pagando, de modo que acabei ficando interessado. Era para minha mulher ter ido junto fazer a vistoria comigo, só que na última hora ela acabou ficando presa no trabalho, de maneira que acabei indo sozinho. Em vez de marcar com a corretora lá na imobiliária, para de lá irmos até o apartamento, achei melhor ir direto no endereço, já que não ficava muito longe dali de onde morávamos. Quando cheguei ao endereço combinado, a corretora já estava diante da portaria do prédio me esperando. E olha, quando bati os olhos nela, senti até uma vertigem. Era uma mulher extremamente charmosa. Tinha um corpo tão bonito que não tinha como olhar e não se sentir perturbado. Ela se aproximou e sorrindo falou: "Bom dia, você é o Beto? Prazer, eu sou a Nicole. E aí, vamos ver o apartamento?" Ela falou aquilo e me apontou o caminho da portaria. Nesse momento eu senti que rolou uma troca intensa de olhares entre nós. E não vou negar que, apesar de casado, me senti extremamente atraído por ela. Porque atração é uma coisa que a gente não domina. Atração não é como amor, como afeto. Atração é uma coisa que parte da pele, do corpo. Era um prédio pequeno, de 5 andares. Não tinha nem elevador, de maneira que tivemos de subir de escada, já que o apartamento ficava no 4º andar. Ela foi primeiro, de modo que, enquanto subíamos, ela de costas para mim, não pude deixar de admirar o seu corpo, principalmente a marca da lingerie por baixo daquele jeans apertado que ela usava. Sem contar o perfume. O tempo todo, enquanto subíamos, ela ficou falando do apartamento, que havia sido desocupado há pouco mais de um mês, que o último inquilino tinha saído sem sequer fazer uma pintura. Enfim, foi me adiantando que talvez a condição precária do imóvel pudesse me deixar um pouco desanimado, mas que, caso eu fechasse negócio, teria um bom desconto no valor do aluguel para deixá-lo em condições. Até que chegamos diante da porta. É esse aqui. Ela falou aquilo e tentou colocar a chave na fechadura. Só que, bem nessa hora, a chave escapou das suas mãos. Caiu no chão. No impulso, eu me abaixei para pegar a chave, bem na hora em que ela também se curvou, de maneira que acabamos pegando juntos a chave. Quer dizer, eu peguei muito mais a mão dela do que propriamente a chave. Ela então me olhou, sorriu, até que, meio sem jeito, eu soltei a sua mão. Dava para sentir uma agitação mútua no ar. Ela então abriu a porta e fez sinal com a mão para que eu entrasse. Reparei que ainda havia alguns móveis ali. Todos móveis velhos, na verdade, em muito mau estado. Ela não se demorou em explicar. Pois então, o último morador, ele acabou deixando umas coisas aí.
Já era até para ter vindo alguém aqui limpar tudo isso, não sei por que não vieram ainda. Havia algumas caixas, alguns jornais, e num canto da sala, um sofá velho e rasgado. Até que era um bom apartamento. Depois de uma boa limpeza, uma arrumação, uma pintura, ele com toda certeza ficaria habitável. Ela foi me mostrando cômodo por cômodo, sempre reiterando que o último morador era muito relaxado, que não cuidava bem do imóvel, que deixou aqueles móveis ali atirados, que não pintou. E em cada cômodo em que entrávamos, havia sempre algum móvel velho encostado num canto, inclusive no quarto. Quer dizer, no quarto não era exatamente um móvel, mas sim uma dessas camas feitas de concreto e fixadas no chão, essas em que a gente só coloca o colchão e ela já fica pronta para deitar e dormir. Não precisa daquela armação de madeira. Quando entramos, ela novamente explicou. Bom, aqui é o quarto do casal. A cama já vem até com suporte para colocar o colchão, mas caso você não goste, você pode mandar demolir, viu? Não tem problema. Ela falou aquilo e depois de um breve silêncio, perguntou com um ar de curiosidade. Aliás, me desculpe a indiscrição, mas você é casado? Quem, eu? Sou. A minha mulher só não veio junto, viu o apartamento, porque ela não conseguiu se ausentar do serviço. Houve mais um momento de silêncio. E então eu aproveitei a deixa e perguntei. E você? Também é casada? Em vez de responder, ela apenas sorriu. Eu insisti. Que foi? Tá rindo por quê? Só porque eu te perguntei se você também é casada? Não, imagine, é que... Bom, deixa pra lá. Vamos ver o resto? Ela desconversou e foi adiante. Quer dizer, foi adiante em teoria, porque na verdade falou aquela frase e não se moveu. Continuou parada, olhando para mim com aquele sorrisinho malicioso. Nessa hora eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não consegui desviar os olhos dela. Ainda sorrindo e parecendo bem à vontade, ao contrário de mim, que estava tenso, ela perguntou: que foi? Você está me olhando assim por quê? Olha, eu me senti como que dopado. É a única expressão que explica o modo como senti quando ela me fez aquela pergunta. Na verdade, não era a pergunta que me intimidava, era o seu olhar. O fato é que não consegui raciocinar. Não sei que tipo de fenômeno se deu comigo naquela hora, eu só sei que eu não pensei nem por um momento na minha mulher, no meu filho, na minha família, em nada. Simplesmente me deixei levar por aquele impulso. E quando vi, já estava beijando. E dali a pouco, entre um beijo e outro, começamos a arrancar nossas roupas e do modo mais irracional que se possa imaginar, acabamos transando ali mesmo no quarto, sobre a estrutura de concreto usada como cama. Naturalmente que não tinha colchão. Mas quem disse que ligamos para isso? Na verdade, só o que queríamos era saciar aquele desejo que nos consumia. Meu Deus, até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu comigo. Foi a coisa mais louca que eu já fiz em toda a minha vida. Essa mulher era um verdadeiro vulcão. Gemeu tanto enquanto transávamos que eu tenho quase certeza de que o prédio todo escutou o escândalo que ela fez ali naquele quarto. Quem escutou, talvez tenha até pensado que eu estava matando, em vez de transando com ela. Repito,
Foi a coisa mais irracional que eu já fiz na vida. Algo que eu jamais pensei que faria, que fosse capaz de fazer. Trair a minha esposa, coisa que nunca tinha acontecido antes. E o pior, no nosso futuro apartamento, no quarto onde algum tempo depois íamos dormir. Depois de tudo, nos vestimos, eu um pouco sem jeito, e continuamos a vistoria, até que no final ela falou: bom, se você se interessou pelo imóvel, liga para a imobiliária que a gente volta a conversar, tá bom? Ela falou assim e maliciosa ainda arrematou: só que mesmo que você não tenha gostado desse, eu vou adorar te mostrar outros apartamentos. Vou te deixar o meu cartão. Qualquer coisa você me liga, tá bom? Ela colocou o cartão no bolso da minha camisa e ainda falou: bom, depois do que aconteceu, eu acho melhor você sair primeiro. Para não dar muito na vista, entende? Eu fico aqui dando um tempinho até você sair. Deus do céu, que mulher. Deus do céu, que mulher. Eu ainda estava meio fora de sintonia por conta do que tinha acontecido. Ainda não tinha caído a minha ficha. Sabe aquela cena que você de repente só vê em filme? Tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez que traí a minha esposa. E como às vezes acontece, isso me marcou profundamente. Primeira e última, né? E eu digo isso porque, por mais que eu tenha tentado, nunca mais consegui tirar essa mulher do pensamento. Principalmente porque hoje eu moro justamente no lugar onde tudo aconteceu. Acabamos ficando com o apartamento. Assinamos o contrato de aluguel já na semana seguinte. Hoje eu penso que talvez não devesse ter feito isso. Quem sabe fosse melhor se eu tivesse procurado um outro apartamento. A minha esposa, naturalmente, que não sabe nada do que aconteceu. Nem em sonho ela imagina que bem aqui debaixo desse teto onde hoje moramos, dentro desse quarto onde fazemos amor, eu por impulso a traí, num gesto louco e impensado. É inevitável entrar nesse quarto, olhar para essa cama de concreto e lembrar em detalhes de tudo o que aconteceu entre mim e aquela mulher. Até sonhar com ela eu sonho. E nessas horas, o desejo arde na minha carne. Não dá para evitar, é mais forte do que eu. No dia em que fui assinar o contrato na imobiliária, minha mulher naturalmente me acompanhou. Quando me vi cara a cara com a Nicole, quase tive uma crise de tosse. Eu estava rezando para ele estar mostrando outro apartamento, estivesse na rua, não estivesse ali. Só que ele estava bem ali. A garganta ficou seca. Ela se aproximou de nós com a maior desenvoltura. Me cumprimentou, depois olhou de cima a baixo para minha esposa e perguntou com a maior cara de cínica: ah, então você é a esposa do Beto? Prazer em conhecê-la. No dia em que eu levei o seu marido para conhecer o apartamento, ele me falou muito de você. E olha, fizeram um excelente negócio, parabéns. Eu quase tive um troço, com medo de que ela deixasse escapar alguma coisa. Porque, repito, enquanto eu tremia dos pés à cabeça, nervoso, ela agia com a maior desenvoltura. Depois a safada ainda ficou olhando para mim, sorrindo, como se estivesse querendo me dizer alguma coisa.
Naturalmente que a minha mulher estranhou o jeito dela. Só que, graças a Deus, não fez nenhum comentário. O engraçado é que na hora quando estava no bem bom, lá com a Nicole, só nós dois naquele apartamento, eu nem pensei no perigo. Simplesmente me deixei levar. Que loucura, meu Deus. Repito, mesmo correndo o risco de ser repetitivo demais. Foi a maior loucura da minha vida. Fiquei com o cartão dessa mulher, sem dizer que tinha também o telefone da imobiliária, de modo que podia falar com ela quando bem entendesse. E olha, só eu sei quantas vezes senti vontade de pegar o telefone e ligar para ela. Eu lembrava do que tinha acontecido e meu corpo todo estremecia, de tanta vontade de repetir tudo outra vez. O desejo me consumia por dentro. Aí eu pegava o celular, discava o número, só que antes de completar a ligação desistia. Daquela primeira vez, no impulso, deixei meu instinto falar mais alto. Porém, das outras vezes que pensei em ligar, sempre consegui me dominar. Nem sei explicar como. O pior é que talvez eu devesse mesmo ter procurado um outro apartamento. Porque toda vez que eu entro aqui nesse quarto, que me deito nessa cama com a minha mulher, eu lembro de tudo o que aconteceu naquela inesquecível tarde de sábado. De certo modo, eu maculei a nossa cama, minha e da minha mulher. Não quero lembrar, mas eu não consigo evitar. Não quero pensar, não quero fantasiar, mas é mais forte do que eu. Nem eu mesmo consigo entender essa fixação, essa vontade de ver e estar com essa mulher de novo. Beijar a sua boca, abraçar o seu corpo, sentir o seu perfume. Sei que preciso me livrar dessas lembranças que me invadem toda vez que eu olho para cada canto desse apartamento. Não posso fraquejar de novo. Basta o mal que já fiz a minha esposa, mesmo que ela não saiba. Meu Deus, é uma mulher tão boa para mim. Mais do que isso, é mãe do meu filho e eu também a amo demais para ser capaz de traí-la novamente. Nem sei como consegui daquela primeira vez. É que parece que a minha capacidade de raciocinar se esgotou naquela hora, evaporou. Só o meu corpo falava. O problema é que ultimamente parece que eu perdi o controle sobre os meus desejos e pensamentos. Não quero repetir o meu eu. Porque sei que se fraquejar uma vez, só uma, se pegar no telefone e ligar para aquela mulher, combinando um outro encontro, jamais vou conseguir me livrar. Mulherzinha do diabo, linda, cheirosa, provocante, maliciosa. Eu jamais trocaria a minha esposa por ela, porque sei que no fundo ela não presta. Só que mesmo assim, tem noites que, mesmo com a minha mulher ali do meu lado, dormindo, eu começo a sonhar, a fantasiar, e começo a desejar ardentemente tocar aquele corpo de novo, ouvir os seus gemidos escandalosos e experimentar outra vez aquele corpo quente e gostoso que eu queria, mas não consigo esquecer. Por isso, nessas horas, eu olho para minha esposa ali do lado, dormindo, inocente, e clamo aos céus
Me livre da tentação, Senhor. Por Cristo, me livre da tentação. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no, but try. In a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, 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 if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. But why, in spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you I feel I could die. Nothing means more to me than hearing you say I'm going to marry you. Will you marry me?